Meus irmãos e minhas irmãs, neste domingo, 24º domingo do tempo comum, abramos o nosso coração para acolher a mensagem que o Evangelho de hoje nos traz. O Evangelho de hoje, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 35. No Evangelho de hoje, o Senhor nos traz algumas indagações e ensinamentos sobre a nossa fé. Com algumas perguntas dirigidas aos discípulos, Jesus também nos interroga e nos ensina sobre a nossa fé. Hoje podemos encontrar dois grandes ensinamentos no Evangelho de hoje. O primeiro ensinamento, o primeiro fato que me chama a atenção é que Jesus é aquele que no Evangelho de hoje apresenta perguntas, não apresenta resposta. E é assim que o Senhor quer ser para nós. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus não quer ser aquele que nos dá as respostas, mas Ele quer ser aquele que suscita perguntas. E é assim que a nossa fé deve nos impulsionar, é assim que a nossa fé deve nos impelir. A nossa fé deve nos questionar, meus irmãos e minhas irmãs. Se o Evangelho que nós ouvimos, se a fé que nós professamos não nos interroga, não nos questiona sobre a nossa vida e sobre o nosso comportamento ou sobre a nossa postura, se a nossa fé não levanta indagações, nós não estamos cumprindo ou vivendo aquilo que o Senhor pede e espera de nós. Todos os dias nós recebemos essas 3 sementes. Não é à toa que a terceira semente são perguntas. Não é à toa que a terceira semente é composta de indagações, questionamentos. A nossa fé deve nos questionar. O Evangelho de hoje traz outro ensinamento. O ensinamento é que tantas pessoas têm respostas sobre Jesus. Tantas pessoas têm definições sobre quem é Jesus. Mas das várias definições, meus irmãos e minhas irmãs, apenas uma é a resposta verdadeira, aquela de Pedro. Tu és o nosso Salvador, Tu és o Messias, Tu és o enviado de Deus. Nós devemos nos perguntar, qual é a minha resposta? Quem é Jesus para mim? Qual é a minha fé? Às vezes nós encontramos tantas respostas e tantas fés diferentes, tantas maneiras diferentes de professar a fé, mas somente uma é aquela verdadeira. O Cristo é o nosso Salvador, o Redentor. O Cristo é o enviado de Deus, o Messias. Que a nossa fé, meus irmãos e minhas irmãs, nos comprometa levantando questionamento. Jesus quer ser pergunta e não somente resposta, mas que a nossa fé também nos comprometa através da resposta certa e verdadeira de quem o Cristo é para nós. O Senhor, ao final do Evangelho, diz que quem quer segui-lo deve renunciar a si mesmo. Eu digo que quem quer seguir Jesus deve se comprometer com a sua fé. E lembrem-se esses 3 adjetivos. A nossa fé precisa ser conhecida. A nossa fé precisa ser defendida. A nossa fé precisa ser vivida. Acolhamos as 3 sementes. Primeira semente, versículo 34. Meditemos. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A palavra de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, é compromisso, uma fé comprometida. Comprometida porque buscamos conhecê-la, comprometida porque buscamos defendê-la, comprometida porque buscamos vivê-la, vivenciá-la. Terceira semente. De que forma? Quais os meios que eu uso para buscar conhecer melhor a fé que eu professo? De que forma eu busco defender a minha fé? E a pergunta mais importante, de que forma eu busco viver, colocar em prática, transformar em obras a fé que eu professo? Meus irmãos e minhas irmãs, a fé que nós recebemos e professamos na igreja, essa fé deve ser praticada fora da igreja. Essa fé deve ser praticada no dia a dia. A fé que nós celebramos na igreja no domingo deve ser praticada e vivida durante toda a semana.
Meu abraço a todos vocês que escutam e compartilham esta meditação do Evangelho. A todos vocês também a minha bênção. Um bom domingo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.